E a gente começa falando, claro, sobre aquela explosão de ontem na zona leste de São Paulo, uma imagem que chamou a atenção do Brasil inteiro. Subiu para 23 o número de casas, de imóveis interditados no entorno da casa que explodiu no Tatuapé, na zona leste da capital paulista. Ontem à noite, por volta das 8 horas, 7h50, né? Perto da Avenida Salim Faramaluf, uma das principais da região, assustou moradores e quem passava no local. Quem nos acompanha pelas redes sociais consegue ver exatamente o momento ali da Avenida Salim Faramaluf, movimento dos carros, e aí tem a explosão. Como era um lugar que estava comportando, armazenando fogos de artifício, tem aquela explosão que a gente pode dizer até que é uma explosão bonita, né? Uma explosão cênica, né? Cenográfica, enfim, uma explosão bonita mesmo, com aquelas faíscas saindo, com os elementos ali partindo de dentro daquela explosão, mas claro, a gente está falando de um negócio gravíssimo. Uma pessoa morreu, há outras feridas. A perícia tenta identificar a identidade desse homem morto, mas a suspeita é de que se tratava justamente do inquilino do imóvel e muito provavelmente a pessoa responsável por armazenar esse material extremamente perigoso dentro dessa casa. Quem passava pelo lado de fora nem se dava conta, nem suspeitava de que ali dentro havia o armazenamento indevido desses fogos de artifício. A Defesa Civil de São Paulo diz ainda que os moradores dos imóveis afetados foram abrigados em casas de familiares. E a Polícia Civil de São Paulo já afirma que há uma irregularidade nesse caso, porque não se poderia armazenar material explosivo e não se tinha alvarás da prefeitura para armazenar esse material explosivo nesta casa, que é uma casa residencial que havia sido alugada há cerca de 3 meses por essa pessoa. O inquilino da casa, quem estava ocupando essa casa, não era a pessoa que assinou o contrato de locação, de acordo com a polícia, era o irmão dele, e esse homem, que a polícia já identificou, teria passagens aí por venda, armazenamento e também soltura de balões, o que é um crime. E para piorar ainda mais essa história, a polícia está investigando se a casa não estava sendo utilizada para fabricação de balão. Ou seja, crimes em série, aí, né, em sequência nesse caso, e agora ficou o prejuízo para milhares de pessoas que tiveram aí as casas destruídas. São 23 imóveis, como o Renan falou, lanchonetes e uma mudança na rotina de muita gente que agora tem que ser abrigado em outro lugar. A gente está falando de imóveis interditados. Isso. Casas, sobretudo, em que as pessoas não conseguem voltar. Não tem como entrar ainda porque estão passando por averiguação. Risco, né? Mas tem, por exemplo, apartamento que teve as vidraças destruídas com a pressão dessa explosão e numa distância grande, né, da área da casa. Hoje pela manhã eu estava acompanhando relatos de pessoas a 2 quilômetros desse local que ainda relatavam aí o que sentiram no momento da explosão e também de danos aí num raio de cerca de 1 quilômetro desse ponto de explosão mais grave. E podia ser ainda pior porque tem uma antena não, né? Tem uma linha de transmissão que passava exatamente ao lado da casa. A Enel até foi ao local, a Enel, que é a concessionária de distribuição de energia aqui na capital paulista e em outros 23 municípios da Grande São Paulo, esteve no local para realizar uma vistoria justamente numa torre de distribuição que fica atrás desse imóvel. E há muito entulho que foi parar justamente nessa torre de transmissão. Poderia ter sido ainda pior e provocar problemas em série, né, na cidade de São Paulo. A gente vai continuar de olho e trazer informações dessa situação, dessa explosão, das consequências dessa explosão na zona leste de São Paulo.